Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma live da nossa igreja, Igreja Batista em Valão dos Pires. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o livreto que nós já começamos, do J.C. Wyler, falando sobre doença. Como eu disse aos irmãos no primeiro domingo em que falamos sobre isso, um livreto do século XIX, porém muito atual, principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo. Como os irmãos já sabem, eu estou aqui em Campos, na casa do meu avô, uma grande honra de tê-lo aqui junto comigo também, ao meu lado. E nós vamos rapidamente louvar ao Senhor, cantar o hino. Se você conhece, é um hino antigo, mas se você o conhece, pode cantar conosco, Amolece o Meu Coração. Enquanto isso, você já pode ir abrir a sua Bíblia aí em Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Você vai abrindo a sua Bíblia enquanto nós cantamos. Amolece meu coração, molha meus olhos, revigora meu, aquece a minha oração, sonda minha motivação, meus olhos. Capaz, Senhor, de amolecer meu coração com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, com vinho, é o teu sangue, com óleo, é o teu Espírito, amolece meu coração, olha meus olhos. Amém. Só o Senhor é capaz de amolecer o nosso coração. Como os irmãos já sabem, hoje nós vamos falar de um assunto os benefícios da doença. Se você já abriu a sua Bíblia aí, Romanos 5, capítulo 5, versículo de 3 a 5, a palavra do Senhor nos diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Eu gostaria de pedir meu avô que estivesse orando nesse momento, aproveitar que ele está aqui do meu lado, e para que a gente possa fazer a reflexão desta noite. Pai de amor, nós estamos mais uma vez na tua presença para cultuar-te. E te pedimos a tua direção, a unção do teu Espírito, para convencer, corrigir, redarguir. Enfim, é a obra dele convencer o pecado, da justiça e do juízo. Numa época terrível como esta, em que a gente pode ver a maneira como os homens encaram as coisas, cada dia mais insensível, cada dia com pensamentos piores e cada dia provando que o coração deles está cheio de outras coisas e quase sempre nunca das coisas que é de Deus. Mas o verdadeiro cristão pensa noite e dia a respeito do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, na direção, na orientação, no pão de cada dia, enfim. Dependemos dele em todas as coisas, com especialidade no ar. O ar que respiramos, se faltarmos por 2 minutos, não vai existir mais vida. É o suficiente para o homem
passar desta para outra com 2 minutos de falta de ar. E no momento que estamos vivendo, muitas pessoas estão morrendo por falta de um aspirador. E os homens, às vezes, se beneficiando, comprando e não recebendo, recebendo dinheiro e não apresentando o produto do dinheiro. Enfim, esses homens que nós conhecemos como os líderes políticos que fazem dos outros, determinando o mínimo para uma pessoa que quase sempre tem 5 para usufruir desse mínimo que era para um. E de qualquer maneira, qualquer pessoa, mesmo não tão experiente, pode sentir que é impossível viver assim. Estamos dependendo de Deus para multiplicar o nosso pão de cada dia, para nos ajudar nas nossas despesas. Enfim, é um verdadeiro milagre a vida dos cristãos desse mundo. Nesse instante, Pai Santo, nós te imploramos a tua ajuda, a tua companhia, a multiplicação de todas as coisas que sejam para o nosso bem e para o bem de tua causa, Senhor. Pedimos abençoar o pastor Rômulo, abençoar o pastor Rony, abençoar a Ana, abençoar a minha esposa que está internada, enfim, para que tenhamos uma noite sob tua proteção e sempre a tua ajuda para vencermos e cada dia buscarmos a ti com mais alegria, com mais esperança, com mais sentimento, que somos nada nesse mundo. Em poucos instantes tudo aparece e tudo pode desaparecer. Pai Santo, abençoa o Romulo nessa hora que vai fazer essa reflexão, que o teu Espírito esteja a amolecer os corações, preparar as vidas para ouvir a tua mensagem e decidir para o lado melhor, que é o de aceitar o teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Que as igrejas vivendo nessa época de proibição de cultos público possa estar fazendo um trabalho também importante e a tua bênção não faltar nunca, levando a tua mensagem aos corações necessitados, aflitos e precisando de uma palavra de conforto. Salva almas, porque o Senhor é capaz de fazer. Controla todas as coisas deste mundo, abençoa o nosso Brasil, abençoa as nações vizinhas, abençoa todos os seres que um dia o teu Filho morreu por eles e eles ainda não aceitaram como deviam ter aceitado. Que o teu Filho faça morada em muitos corações nesta noite, buscando a tua presença, a tua direção e reconhecendo que só o Senhor é Deus e que o teu Filho é o único e suficiente Salvador. Pai de amor, nós te pedimos nesse instante todas essas bênçãos, tudo isso que necessitamos e mais, como o Senhor é suficiente para saber de todas essas coisas, mas nós te pedimos, sentimos não merecer, nós te pedimos nos méritos de teu Senhor, de todas as coisas, porque foi o único que nos amou de tal maneira que deu sua vida por nós, para que todos que crêem nele tenham a vida eterna, a salvação perfeita que só o Senhor pode oferecer. Pedimos, portanto, o nome precioso, merecedor de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando começamos, nós falamos sobre a doença. E nós já vimos que, na verdade, não é algo que está acontecendo apenas agora, mas nós já vimos que a doença é algo que sempre existiu e sempre vai existir. E outra coisa que nós já conversamos é da universalidade da doença.
Porque não importa se você é doutor ou se você não tem estudo nenhum. Não importa se você é rico ou se você não tem dinheiro nenhum, se passa dificuldades. Não importa quem você seja. Não importa, a doença vem para todos. Que um dia todos nós vamos morrer. Mas também nós vimos que a explicação mais lógica, e muitas pessoas ainda comentam sobre isso, mas a explicação mais lógica, e é a que nós aceitamos, é a que a Bíblia nos dá, de como a doença começou. Porque na verdade a doença ela começou e passou a existir por causa do pecado do homem. Porque o homem se afastou de Deus e então a doença começou a habitar e o homem começou a cair em degradação total. E a doença passou a existir. Então, a verdade, a maior doença de todas é o pecado. E já vimos no primeiro dia que fizemos esse estudo que para essa doença já existe uma vacina, que é Jesus Cristo. Aquele que se entregou, que derramou seu sangue, que venceu a morte para nos trazer vida. E é essa vacina que nós precisamos tomar. Não vem só na vida, mas todos os dias. Porque a salvação é um ato, mas a gente precisa se santificar e estar ligado em intimidade com Deus todos os dias de nossa vida. É todo momento nós precisamos tomar essa vacina. Todo dia que você acordar de manhã, tome um pouco da vacina. Ajoelhe-se na sua cama, converse com seu pai e fale com seu pai que ele ande com você neste dia. Mas aí agora nós vamos falar dos benefícios da doença. E você fala, pastor, mas como assim? Que tipo de benefícios a doença pode trazer? E é interessante que o teólogo J.C. Ryle ele fala que ele usa essa palavra com muita cautela, mas também com muita propriedade. Porque realmente a doença ela nos traz desconforto, ela nos traz tristeza, ela nos traz dificuldades. Mas nós podemos sim, em algum momento, entender que ela pode nos trazer benefícios. Você lembra do texto de Eclesiastes? Há tempo de deitar, há tempo de se levantar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de vida, há tempo de morte, há tempo de abraçar e deixar de se abraçar. E em todos os tempos, Deus plantou a eternidade, que é a mesma palavra que é usada para Deus, ou seja, Deus plantou Ele mesmo em nossos corações. E em todo o tempo, nós podemos experimentar a Deus, inclusive no tempo de doença. Então, através disso, nós podemos sim encontrar benefícios na doença. Porque o mundo vê a doença como um suposto ponto fraco de Deus. Porque as pessoas, quando vão discutir com a gente, elas não creem em Deus, elas falam assim, mas como um Deus tão bom pode criar uma doença? Como um Deus tão bom pode deixar um servo seu adoecer? E um dos princípios que o J.C. Ryle usa neste livro, e é um princípio bíblico e muito bom, talvez não podemos dizer que não único, mas um princípio importante que ele usa é exatamente quando ele compara esse benefício da doença ou a doença com o amor de Deus. Na verdade, ele usa o princípio da questão de você perder algo agora visando um benefício futuro. Se você não entendeu direito, eu vou te explicar. Vamos dizer que quando chegar amanhã, você acordar, você liga a sua televisão e está lá a notícia, olha, descobrindo uma vacina para o coronavírus. Porém, essa vacina, ela causa uma dor muito forte. E você pode ficar, talvez, até 3 dias sem conseguir mexer no seu braço. E aí você para e pensa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu preciso proteger a minha família desse vírus. Eu preciso proteger os meus desse vírus. E você vai sim levar a você, a sua família, os seus pais, os seus filhos, todos para tomar a doença. Porque você vai falar para o seu filho assim, meu filho, você vai sentir uma dor, mas é o seu bem. Você vai sentir uma dor agora, mas é para um benefício futuro. Você vai sentir uma dor agora, mas vai te proteger de um vírus que pode te matar. E não só nessa situação, mas muitas situações vemos isso. Às vezes dá um remédio para seu filho e fala assim, é ruim, mas você tem que tomar porque é para o seu bem. E a gente compara isso com o amor divino e a gente percebe que a doença não foi Deus que criou, ela entrou pelo pecado, mas Deus também se vale dela para nos beneficiar em algumas coisas no futuro, para beneficiar a nossa mente, para beneficiar a nossa alma, para beneficiar o nosso espírito, para beneficiar a nossa consciência. E depende de nós
mesmo em meio à doença, em meio à tribulação, nos beneficiar de Deus. Deus não faz isso para punir o homem. Deus não usa a doença para punir o homem. Não foi ele que inventou, mas ele se vale da doença para beneficiar o coração do homem. E eu queria listar com vocês o que J.C. Ryle lista em seu livro e a gente conversar um pouco sobre esses benefícios. E o primeiro benefício que a doença nos traz é, sabe qual? Toda doença nos faz lembrar da morte. Toda doença nos faz lembrar da morte. Meus irmãos, nós vivemos como se não fôssemos morrer. Nós vivemos como se fôssemos super-heróis. A gente trabalha, a gente vive, a gente faz as nossas coisas e nunca pensa na morte. Mas quando somos acometidos de uma doença, é aí que nós paramos e começamos a pensar na morte. Nós começamos a pensar o quanto somos fracos, o quanto somos finitos. Nós começamos a pensar que nós não somos nada diante de uma doença. E logo vemos que nós não somos nada diante de Deus. E assim como a gente viu no primeiro dia, Marta e Maria, como crianças, correram para Jesus para que salvasse Lázaro. É assim que nós sentimos desprotegidos, porque nós não podemos vencer a morte, nós não podemos com a morte. E meus irmãos, qualquer coisa que nos faça lembrar disso, ela deve ser para o nosso bem. Então, o primeiro benefício que a doença nos traz ela nos faz lembrar da morte. E logo junto com esse benefício, ela nos traz outro benefício. A doença nos faz pensar em Deus. Quando nós estamos com saúde, quando a gente está com a carteira cheia, quando a gente está com a conta bancária cheia, a gente nem se importa com Deus. A gente faz os nossos planos, a gente vive a nossa vida, a gente não para pensar na... Quando está tudo bem com você, você não coloca seu joelho no chão e fala assim, Senhor, venha o teu reino e faça a sua vontade nesse dia. Não, você já acorda pensando assim, olha, eu tenho que ir para o serviço, eu tenho que estar em casa meio-dia, eu tenho que fazer o almoço para voltar correndo para o serviço, para voltar à noite, porque eu tenho compromisso, esse compromisso. A gente faz os nossos planos, a gente vive a nossa vida sem pensar em Deus, mas quando somos acometidos pela doença, ou quando somos acometidos por esse vírus, que não podemos sair de casa, muitos não estão podendo trabalhar, ela nos faz pensar em Deus. Ela nos faz pensar que nós precisamos de Deus. Ela nos faz pensar que nós dependemos de Deus. É quando o desespero bate. Se lembram dos marinheiros em Jonas? Quando a tempestade começou a balançar o barco, eles começaram a falar, cada um, por favor, ore a seu Deus. Porque só alguma divindade pode nos salvar. E meu irmão, eu quero te dizer nesta noite que qualquer coisa que nos faça pensar em Deus é sim um benefício. Qualquer coisa que nos faça refletir da nossa finitude e nos faz parar a nossa vida e pensar em Deus é sim um benefício. Por isso que a doença nos traz é que ela amolece o nosso coração e nos dá sabedoria. Nós cantamos no início hoje, amolece o meu coração, molha meus olhos, revigora o meu amor, aquece meu coração, aquece a minha oração. Nosso coração é de pedra. Nosso coração é duro. E a gente precisa amolecer o nosso coração. E quando a doença vem, a gente fica tão sensível. A gente começa a pensar mais nos outros. A gente começa a pensar no problema dos outros. A gente está passando por dificuldades e a gente pensa, olha que dificuldade. E a gente fala, poxa, fulano passou por uma doença e se ele passou tudo que eu estou passando agora, eu podia ter ajudado naquela época. Porque agora eu estou sentindo na minha carne, eu estou sentindo na minha pele. E ela amolece o nosso coração e nos faz pensar no próximo. E ela também nos dá sabedoria. Porque a doença nos mostra a futilidade de tudo o que o mundo chama de bom. Porque o mundo te diz que é muito bom ter dinheiro. O mundo te diz que é muito bom ter um carro. O mundo te diz que é muito bom você ir a festas. Você ter roupas de marca, você ter sapatos bonitos. O mundo diz que isso tudo é muito bom, mas quando você está acamado num leito doente, nada disso faz sentido, nada disso passa a ser bom. E a gente começa a entender e ter sabedoria da futilidade de tudo que o mundo pinta para nós de bom. A doença
o quanto precisamos ser mais humanos, pensar no nosso próximo e deixar a futilidade do que o mundo chama de grana. Então, qualquer coisa que possa amolecer o nosso coração e nos trazer esse tipo de sabedoria é sim um benefício. Outro benefício que a doença nos traz é que ela nos ajuda a nos equilibrar e a nos humilhar. Todos nós somos orgulhosos e vaidosos. É da nossa natureza humana, é do homem. Nós somos seres orgulhosos, nós somos vaidosos, nós pensamos em nós mesmos. Alguns mais, outros menos. Na verdade, nós somos orgulhosos. Sempre tem alguma coisa na sua vida que você acha que faz melhor. Talvez você pode ser o mais humilde das pessoas, mas existe alguma coisa na sua vida que você assim, não, isso aí eu sei fazer bem. Isso aí ninguém faz melhor que eu, não. O que? Bolo de chocolate? Bolo de chocolate ninguém me ganha. É o que eu faço de melhor. Na verdade, todos nós somos orgulhosos por natureza e vaidosos. Mas a doença nos lembra que nós somos pó. A doença nos lembra que não importa o quão vaidosos nós somos, nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó. Nós viemos do pó e para lá nós vamos voltar. E qualquer coisa que nos traga essa consciência também é um benefício. Outro benefício que a doença nos traz é que, na verdade, a doença ela ajuda a testar a autenticidade da religião dos homens. A doença, ela testa a dos homens. Meus irmãos, nenhuma cultura no mundo nasceu ateia. Não existe história, relato no mundo de qualquer cultura que não nasceu ligada a uma religião. Principalmente Israel. Nós conhecemos a história de Israel, está narrado na Bíblia. Israel e religião se fundem e se confundem todo o tempo. Não tem como você pegar apenas como um pesquisador e um historiador, estudar a história de Israel e falar assim, olha, eu vou estudar a história do povo de Israel até os dias de hoje, mas vou deixar de lado a religião. É impossível. As histórias se fundem. E qualquer história de qualquer povo no mundo, ela nasceu ligada a uma religião. Não há nenhum povo que nasceu ateu. Não existe no mundo. Nenhuma cultura. E aí, na verdade, quando a doença vem, ela nos coloca de frente com a nossa fé. Ela nos coloca de frente com a nossa religião. E agora eu quero perguntar a você, será que a sua fé, será que a autenticidade da religião que você acredita suportaria o teste de uma doença? Será que talvez você está ali muito firme na igreja, indo nos cultos, sempre participando, mas quando você pega uma doença, você começa a blasfemar contra Deus? Será que a esperança que você tem realmente tem base o suficiente para suportar um momento de dificuldade? Porque no momento de doença em que a nossa fé com Deus, da nossa intimidade com Deus é testada. É no momento em que as crises vêm, é no momento em que as tribulações vêm. Nós vemos Romanos, Paulo diz, olha, as tribulações vão vir, mas produzem perseverança, que produz esperança, que é derramada em nós pelo Espírito. Será que quando a doença vem, tem produzido perseverança e esperança na sua vida, ou tem feito você desmoronar? Na verdade, a maioria dos seres humanos se satisfaz com aquilo que recebe dos pais. Porque a criança nasce e ela logo é levada para a igreja pelos seus pais. E ela começa a seguir a religião dos pais. E ela acaba se satisfazendo com aquilo. Mas ela mesmo não busca um relacionamento real com Deus. Porque ela entendeu do pai e da mãe que ela tem que ir à igreja. Mas ela nunca teve uma experiência real com Deus. E quando a doença vem, e quando vem esse baque, é aí que a religião precisa ser testada. E a grande maioria delas cai, porque na verdade elas não tiveram experiência verdadeira com Deus. Elas estavam satisfeitas com o que receberam dos pais. Elas estavam satisfeitas com as experiências que receberam do pastor. Meu irmão, não fique satisfeito com as experiências que você recebe de mim nas mensagens de domingo à noite. Busque as suas experiências. Jó era homem justo
e não se desviava do mal. Mas quando ele passa por todo sofrimento, por toda a doença que ele passou, ele termina seu livro dizendo: antes eu conhecia de meus olhos te veem. Você precisa ter uma experiência real com Deus. Você precisa que a sua religiosidade, não religiosidade no sentido pejorativo ou no sentido de seguir regras, mas religião no sentido de estar ligado com Deus. Você precisa que essa intimidade, essa sua ligação com Deus esteja forte, autêntica, experiências reais, sua com Deus. Não de testemunhos, não de pastores, não de pastores midiáticos do YouTube, não. Mas sem a sua experiência. Porque existem milhares e milhares de pessoas hoje em dia que ainda cultuam ao Deus desconhecido. Elas vão à igreja, elas fazem ações, elas cantam os hinos, elas ouvem a mensagem, mas não conhecem o Deus a quem estão cultuando. E na verdade, quando a doença vem, isso é colocado à prova. Será que a nossa fé e a nossa esperança existiria isso? Pedro fala na sua carta em 1 e nós separados. Ali ele está falando de tribulação, mas a doença também é uma tribulação. Ele está falando da tribulação quando as pessoas são confrontadas. E ele diz: estejam preparados a responder a todos que perguntarem a razão da vossa esperança. Será que você tem? Às vezes não é o seu vizinho que te perguntou. Às vezes não foi um familiar seu que te perguntou. Às vezes não foi alguém da rua que te perguntou. Mas a doença jogou isso na sua cara. E será que você está preparado para responder o motivo da tua esperança? Nós precisamos estar preparados, firmes com intimidade com Deus. Para que quando a doença chegar, nós possamos saber a razão verdadeira da nossa fé. Aonde verdadeiramente estamos firmados. Em quem nós cremos. E aí estarmos firmados e entendermos. E meu irmão, eu posso te dizer, qualquer coisa que faça te ter uma experiência verdadeira com Deus, que faça você fortalecer a sua esperança, a ter mais perseverança, isto é sim um benefício. Então nós podemos ver esses benefícios que a doença nos dá. Ela nos faz lembrar da morte. A doença nos faz, ela amolece o nosso coração, nos dá sabedoria. A doença nos ajuda a nos equilibrar e ser mais humildes. E a doença, ela atesta a autenticidade da nossa religião. E aí você fala: pastor, mas isso é universal? Todo mundo que fica doente tem esses benefícios? Não. Existem pessoas que ficam doentes e se curam e saem da doença da mesma maneira que entraram. Porque até mesmo na doença, como Eclesiastes nos diz, é preciso buscarmos a Deus. Esses benefícios eles só aparecem se você abrir o seu coração e buscar a Deus. Mesmo em meio à doença, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tribulação, é momento de buscar a Deus. Mesmo em meio ao Covid-19, mesmo em meio ao lockdown, mesmo você dentro da sua casa, não podendo trabalhar, ou com qualquer outro tipo de doença, porque talvez você está na sua casa por causa do lockdown, mas já está lutando contra uma outra doença. Neste momento é necessário abrir seu coração e buscar a Deus. É necessário buscar intimidade com Deus. E se você buscar verdadeiramente, você pode se beneficiar de tudo isso que Deus tem preparado para você, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à tribulação. As tribulações, elas produzem perseverança, e produzem esperança, e nos traz paz. Nós vamos entender e viver isso. O pastor Alex, quando ele foi falar sobre esse pedaço do livro, eu não ouvi totalmente o sermão dele, eu até preferi não ouvir até escrever o meu e ler o livro e escrever o meu. Mas ele deu um título para o sermão e eu gostei muito. E eu quero encerrar este vídeo com o título do sermão que o pastor Alex deu quando ele foi falar dessa parte. O maior benefício da doença é estar nas mãos de Deus. É esse benefício que nós temos que buscar todo dia. Estar nas mãos do nosso Deus. A dificuldade que você está passando, esteja nas mãos do seu Deus. E busca o seu Deus para que Ele possa beneficiar o seu coração, mesmo num momento ruim. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus.
Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado que mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, mesmo em meio à doença, nós podemos nos beneficiar. É neste momento que o Senhor nos mostra, Senhor, o quanto somos finitos, o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos nos humilhar, o quanto necessitamos de sabedoria, o quanto necessitamos de experiência contigo para estar mais fortes e firmados com a nossa fé, o quanto dependemos depositar mais esperança em Ti. E até mesmo na doença o Senhor nos abençoa, até mesmo na doença o Senhor nos auxilia, e até mesmo na doença o Senhor nos faz crescer. É em meio à doença em que o Senhor nos ajuda, Senhor. O Senhor nos dá força e o Senhor beneficia o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente. Mesmo em momentos tão difíceis. Pai, talvez nem todos estejam enfrentando algum tipo de doença agora, mas neste tempo em especial, todos nós estamos enfrentando uma doença. Alguns já tiveram, outros estão preocupados, mas todos nós estamos enfrentando o Covid-19. E talvez seja esse o momento que precisamos nos aproximar do Senhor e nos beneficiar com este tempo. Nos estando junto contigo, Pai. Nos ajude. Porque nós somos fracos e não podemos fazer isso sozinhos. E até para isso nós dependemos de Ti e precisamos de Ti. Então nos ajude, Pai, a viver assim, a nos beneficiar, até mesmo em momentos de tribulação, dificuldade e doença. Nos abençoe, Pai. Dê uma semana abençoada. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente e nos abençoe em tudo que fizermos. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos, até mesmo em momentos de doença, nos beneficiar daquilo que o nosso Deus tem para nós. Confie em Deus e se coloque nas mãos dele. Amém? Deus nos abençoe e boa semana.